extrema fidelidade ao José Serra, sempre declarou que ele era uma das personalidades mais importantes da política, sempre foi muito fiel a ele. Agora só tem dito em algumas propagandas que ele representa o velho, que ele teve oportunidade de fazer e não fez. Quer saber por que o senhor mudou de ideia com relação ao Serra? Olha, primeiro eu não mudei, não é? Então aí é uma observação sua, a campanha não teve essa conotação e desafio você apresentar algum momento que ela foi agressiva em relação ao Serra. Eu sou candidato e existem diferenças entre eles. Quanto à lealdade, eu tenho sido sempre muito correto com ele, com todos os meus aliados, né, os nossos parceiros, e ele sabe disso, não é? Portanto, o que eu posso dizer é que existe a candidatura dele, a do Suplicy e a minha. Eu não disse que ele é o velho. Eu tenho dito que se existe um sentimento de mudança, é muito mais fácil o eleitor associar a mudança à minha candidatura do que a candidatura dele. Desculpe, é uma realidade, não é? Se eu entendesse que não tem nenhuma diferença entre as candidaturas, não teria sentido a minha candidatura, a candidatura do meu partido. Tem diferenças, agora não é porque tem diferença que eu não tenho respeito por ele. Eu tenho respeito por ele e pelo Suplicy. Mas que a candidatura que expressa o sentimento de mudanças é a nossa, é evidente que é. Se São Paulo perdeu força, perdeu poder econômico, eu sempre cito o caso dos senadores do Amazonas. Recentemente, eles tanto lutaram no Congresso Nacional que aprovaram a prorrogação dos incentivos da Zona Franca de Manaus, Roberto, por 50 anos. É verdade, eu vi. Isso significa para o Estado do Amazonas bilhões e bilhões de reais. E ainda também recentemente, para ficar nesses dois exemplos, senão vai acabar se prolongando muito esse assunto. Os senadores do Rio de Janeiro votaram a lei dos royalties do petróleo, de acordo com a sua visão para o Rio, que vai gerar bilhões e bilhões de reais para o Estado do Rio de Janeiro, com apoio de São Paulo. Aliás, correto apoio, porque eu acho que foram duas leis importantes para esses estados. São Paulo vai ganhar com o Santos também. Aí, sim, mas não se compara o que o Rio vai ganhar, e no caso do Amazonas, o que o Amazonas vai ganhar com a Zona Franca. Aí nós identificamos no Congresso Nacional, nas últimas décadas, uma despreocupação e uma falta de atenção para com os graves problemas que tem em São Paulo. E são dois graves problemas. Primeiro, a guerra fiscal. Segundo, a reforma tributária. Quando esses assuntos são tentados, são levados à pauta, ou existe uma tentativa de levá-los à pauta, quase que uma unanimidade do Congresso fala, não vamos tocar isso porque diz respeito a São Paulo e São Paulo é rico. Os nossos senadores não poderiam admitir isso. Claro. Por que a reforma tributária nos interessa? Porque 40% das empresas estão em São Paulo. E ninguém aguenta mais pagar essa carga tributária. Nós temos no Brasil a carga tributária mais alta do mundo. Para você, consumidor, para o empresário e para o assalariado. Não é? Vai quebrar as empresas. A guerra fiscal, a cada dia, dezenas e dezenas de empresas no nosso estado deixam São Paulo para ir para os estados vizinhos, ou até mais longínquos, por conta dos incentivos fiscais. Então não é justo São Paulo, que ao longo da sua história, com a geração das suas riquezas, contribuiu para que diminuísse no Brasil inteiro as desigualdades sociais, regionais, é correto que seja assim. A Constituição hoje, por exemplo, ela prega que os tributos federais em qualquer estado sejam arrecadados no estado e enviados para Brasília. Depois retornam para São Paulo. No ano passado, nós arrecadamos de tributos federais em São Paulo 320 bilhões de reais. E voltou para São Paulo 30 bilhões. Não é possível. Você conversa com o secretário de Fazenda, qualquer que seja ele nos últimos 30 anos, ele vai poder lhe afirmar que a cada ano que se passa, o orçamento vai se restringindo a pagar servidor. E mal, pagar mal. Pagar mal médico e faltam médicos. Pagar mal professor e faltam professores. Pagar mal policial e faltam policiais. Não tem sentido nenhum. Então, os senadores, eles estão tendo pouca ousadia. Não é? E olha que nós tivemos senadores de referência na vida do nosso país. Nós tivemos no Senado Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Franco Montoro, Serra, Suplicy. Mas cá entre nós, Marta Suplicy recentemente, mas cá entre nós. Nessa questão, na representação do Estado no Senado, muito pouco foi feito. E não é por isso que eu vou falar mal dessas pessoas, porque não tenho que falar mal delas. Mas São Paulo tem tido dificuldade na sua representação no Senado nos últimos 30 anos, porque o papel do senador é lá dentro do Congresso lutar pelo Estado de São Paulo. Ele não está lá para ser ministro, para ser governador, para ser presidente da República.
E essa é a minha disposição. Eu estou lá e estarei lá para lutar por São Paulo. Não é? Vamos pegar o último exemplo, que é o mais emblemático de todos. Nós estamos na iminência de viver a maior crise da história de São Paulo, que é a falta d'água em diversas regiões do estado, provocando inclusive racionamento de água. Pois bem, em diversos estados, eu tenho certeza absoluta que diante da iminência de uma crise tão grave, os senadores já teriam parado o Congresso e exigido do governo federal investimentos emergenciais no seu estado. É emergencial. Não é possível que o governo federal não entenda, e se não entender, que não seja provocado pelo senador de São Paulo, que deve se gastar 3, 4, 5 bilhões de reais emergencialmente em São Paulo para fazer 2 ou 3 reservatórios emergencialmente. E o Roberto sabe quando a obra é emergencial em um ano faz. Contratar um projeto e executá-lo emergencialmente para captar água em outras regiões mais distantes. Não vi nenhuma manifestação dos nossos senadores. Porque é a hora de alguém ir para a televisão e falar, gente... Roberto, então para que ter um senador se ele não age nem nesse momento? Então, essa é a minha disposição. Eu quero ser senador para representar São Paulo, para brigar por São Paulo, para lutar também por um Brasil mais justo, entendendo que as nossas desigualdades têm que ser corrigidas com a riqueza de São Paulo, mas não dá para o Brasil quebrar São Paulo. Sim. Até porque se São Paulo vai mal, o Brasil vai mal, não é? E eu não vejo os nossos senadores, por exemplo, a questão dos policiais, a PEC 300, que a questão da segurança é uma das mais graves do estado de São Paulo, não é? A questão da água é circunstancial, se Deus quiser. Tomara. Mas a questão da segurança, ela vem há anos e nada se faz para votar a PEC 300, porque o policial de São Paulo é um dos mais mal pagos do Brasil e aqui é o maior custo de vida. E eu não vejo os nossos senadores trabalhando pela PEC 300, não é? A questão da maioridade penal, é evidente que algo precisa ser feito, não é? É lógico que, do ponto de vista da educação, você tem uma dificuldade, em especial os educadores, sociólogos, de admitir baixar a maioridade penal. Mas não tem jeito, são medidas que precisam ser adotadas. Então, a redução da maioridade penal, a questão Os ingleses resolveram um pouco diferente, quer dizer, dependendo do crime, não se cogita qual é a idade de quem praticou. Além do mais, você vê, mas aqui não se faz nada, Roberto, não se faz nada, essa é a verdade. O tráfico de drogas não é possível, a gente tem que elaborar uma lei e aprová-la, eu vou trabalhar por isso, para que o traficante seja tratado de uma maneira, aliás, com rigor, com prisão, com penas realmente muito rigorosas, e o usuário de uma maneira diferente, encaminhando-os para tratamento, até porque o usuário é uma coisa, o traficante é outra, não é? Mas só para concluir a segurança, na segurança ainda, como é que não tem nenhuma iniciativa de nenhum parlamentar, mas nem dos nossos senadores de São Paulo, para incentivar as prefeituras a criar vagas de ensino integral? Porque é dessa maneira que a criança está menos vulnerável, não é? Se ela passar o dia inteiro na escola, desde criança, porque hoje os pais trabalham, fica mais fácil. Então, eu vou apresentar um projeto onde os municípios vão receber uma verba adicional do Fundeb na medida em que criem mais vagas de ensino integral. São coisas importantes para o estado de São Paulo, mas que eu não tenho visto nenhuma iniciativa dos nossos senadores nos últimos 30 anos. Já tem uma manchete, é isso. O Brasil não pode quebrar São Paulo. Até agora é a manchete essa.